Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quinta-feira aqui com o meu amigo Gus. Como você está, Gus? Salve, rapaziada! Hoje a gente acompanhou de perto a criação do feminismo e eu me sinto um homem revigorado, um homem diferente, um homem mais Como feminino. eu disse mais cedo, hoje vai ter compartilhamento da nota nos stories, né? Não vai ficar de fora. Bom, Homens performáticos univos, tá sim. ligado? Né? Bom, estou aqui também com o meu grande amigo Caio. Como o senhor está, Caio? Eu tô bem. E aí, salve, rapaziada. Espero que todo mundo que esteja escutando esse podcast também esteja aberto, né, a tocar, né, no seu lado mais feminino, assim como nós estivemos abertos a tocar no nosso lado mais feminino. Lá ele 1550 vezes, tô aberto, nada não. Boa. É isso. Bom, nós acabamos de assistir a Mustang, um filme de 2015, e eu queria fazer já um parênteses aqui, porque eu fui olhar agora e é a Dennis Ganser-Given, né? É uma diretora, não é um diretor. Enfim, eu olhei, Então. eu olhei o nome Dennis Olha o várias seu vezes e eu fiquei machismo tipo, não, aí, mas e cara. sabe o que é pior? Eu já tava com uma certa crítica pensando que era um homem, porque é, tem algumas coisas que a gente vai falar mais pra frente aí, mas eu nunca ia pensar que Denis é um nome feminino. Então, assim, mas de qualquer Né? forma. Mas é porque não é essa. Eu acho que a pronúncia não é tipo Denis, deve ser Denise, tipo Deve de ser Denise, Denise, é. Não, com certeza né? a pronúncia é muito diferente, né? Mas eu jamais ia É, imaginar se não olhasse, né? Se não visse mesmo. não tem como. Não tem como. Então, Mustang, 2015, da diretora, talvez, Denise Argiven, não sei pronunciar, já peço desculpas desde já. E vamos à sinopse, né? Algum de vocês quer dar de sinopse hoje? Eu acho que eu posso dar-lhe a sinopse. Bora então. O filme, basicamente, ele fala sobre 5 irmãs que são órfãs. E aí elas moram com o tio e a avó, né? E elas são desse vilarejo, assim, bem recluso, né? E ele é um vilarejo que, em sua maioria, são muçulmanos, né? Eles são da religião muçulmana. E aí, um dia elas são punidas, né? Após brincarem com os caras lá, com os meninos do colégio delas. Tipo, numa praia, né? Era como se fosse uma prainha ali, né? Assim, não sei direito o local. Parecia uma praia. Uhum. E aí, após isso, o tio toma uma medida drástica, né? Tipo, meio que prende elas dentro de casa e começa a procurar casamentos arranjados para cada uma delas. E a história vai discorrendo, né? Com elas tendo que lidar com esse negócio de casamento arranjado. E as mais velhas, né? As mais novas, tipo, vendo tudo aquilo acontecendo e pensando, putz, eu não quero passar por isso. E pô, bem interessante. Boa. Esse é um daqueles filmes que acaba fazendo uma falta, uma presença feminina aqui no Cine Catálogo, É, quando a de gente novo. assistiu Cleo de 5 a 7, né? Tiveram outros exemplos, né? E É aquele How to Have Sex How to também, também, Have né? Sex, isso. Então, enfim, você mulher aí que está ouvindo, que quer participar, fique à vontade, que hora. Se quiser mandar um áudio depois pra ser editado também aqui dando podcast, pode, fique à vontade, muito seria, bem-vindo. seria interessante. Mas como por hora só temos nós aqui, a gente vai ter que encarnar aqui nossas versões mais bonitas, né? Versões mais performáticas. É, Bom, como o Caio bem disse, é um filme que vai abordar esses temas de opressão, gênero, também desejo de emancipação. É um filme um tanto cultural também, no sentido de colocar a gente em contato, né, com uma cultura um pouco diferente. E, aliás, bastante Isso. diferente. E, bom, eu não sei muito bem para começar, mas o que eu queria trazer, assim, desde já é sobre a visão que vocês tinham sobre a sociedade na Turquia. Se vocês, tipo, têm essa visão, que era mais ou menos assim. Se vocês acham que realmente é assim, como é que vocês
pensavam a Turquia, assim, antes de ver esse filme? E como é que era pra vocês? Cara, assim, historicamente falando, é, pelo, pelo ano, né, pela época que o filme se posiciona, eu esperava ver algo parecido com isso, né? Mas eu também esperava ver algo explicando uma ruptura, né? Mostrando uma ruptura entre o tradicional e os novos tempos, né? De esses novos tempos, né? Da discussão feminista e tal. Tanto que você vê isso sendo discutido um pouco, né? Durante os filmes, a questão, né? Do futebol. E, e como. Aquela situação que foi retratada no filme, se eu não me engano, eu e o Kai a gente tava falando, se eu não me engano, ela de fato aconteceu. Aconteceu. Tipo assim, porque assim, as torcidas de futebol na Turquia, elas são assim, se você acha que as torcidas de futebol aqui do Brasil são violentas, você não conhece as torcidas de futebol na Turquia, mano. Não. Mas o Ali negócio. é, ali é simplesmente selvageria pura, assim, da mais pura, velho. É, os ultras ali do Fenerbahçe, principalmente, né, e do Galatasaray, que são os dois maiores times da Turquia, são, assim, É, papo de, mano, guerra civil ali. A qualquer momento, assim, é bem é isso. capaz de acontecer isso. E aí aconteceu esse fato, né, de a polícia proibir a presença de homens no estádio, né, nesse jogo em específico, e permitir apenas as mulheres. E, tipo, isso foi um fato bem importante, né, porque, assim, como foi bem discutido no filme, né, existiam certos ambientes que mulheres não poderiam frequentar, de forma alguma, assim, né. Então, é bem legal ver como o filme vai trabalhando, né, essa ruptura entre o tradicional e o moderno, dentro da sociedade turca, mas fazendo com que a gente acompanhe a visão de uma criança, né? Uhum. É. E esse é outro ponto positivo que eu gostei do filme, foi que ele adere e ele te mostra a ótica de uma criança diante de toda aquela situação de repressão, de de um estagnamento social assim muito gigantesco, né? De, de represália, de tornar a mulher como um produto unicamente para ser para ser submisso ao Uhum. homem, né? Então Uhum. assim, é muito legal porque assim você vai observando como a Laele, né? Não veio Lá me É ali. melhor, Lali, mas Lali. a Lali, como a Lali, ela é justamente o ponto de ruptura dentro dessas duas dinâmicas de sociedade. E como ela vai crescendo e vai observando e vai percebendo e vai, né, criando essa visão de que, caralho, isso aqui não tá Uhum. certo, mano. É. Essa porra não tá certa. Eu quero poder ver a merda de futebol. Eu quero poder não casar. Eu quero poder fazer as coisas que eu quero fazer. Eu quero poder sair de casa. Eu quero poder ter amigos homens. Eu quero poder fazer as minhas coisas sem que a sociedade me imponha o contrário disso. Sem que a sociedade me fale que eu tenho que ser submisso aos homens, que eu não posso andar na frente dos homens, que eu não posso frequentar os mesmos lugares que os homens, tá ligado? E eu gostei muito de como o filme trabalhou essa visão e eu achei que o narrador personagem perfeito para trazer essa visão justamente Era Lali. é a graça, né? Vamos dizer assim, É. a graça mais nova, né? Eu achei muito foda isso. Inclusive faltou essa E menção, né? Que o título em português é Cinco Graças. Normalmente eu falo, hoje eu esqueci. cinco graças. É, Eu também não entendi muito bem, é, né? Talvez tenha todo um trabalho aí de não tradução mais sei. elaborado, mas eu Daqui a também não pouco a gente entendi. fala do É porque título também. o nome em inglês o nome original, acho que é original, né? É Mustang, tipo, É. não, Mas esse é o nome em turco também? é o Não nome sei, né? original. Provavelmente É. não, É o né? nome original, é É o Mustang. nome original, Mustang? Ah, Então, perfeito. eu acho Enfim, eu essa gostei disso aí que eu simbologia muito falei. válida, Gus, que você trouxe, justamente essa visão de, tipo, a mais nova, né, acompanha o que seriam as gerações, né, ainda que não seja tanta diferença de idade, mas Uhum. essa simbologia de pensar que ela observa as gerações repetindo, né, a mesma coisa. Cada uma lida de uma É. forma um O pouco mesmo diferente, padrão. né, você vê que, tipo,
tem uma aceitação mais fácil da É. primeira, a segunda É. já tem um travamento, a terceira vai pra um lado completamente, né, aí... Inesperado, né? Exatamente. E... Não, assim, né? Isso a gente comenta mais pra frente, assim, porque esse fato realmente foi um fato foi um dentro do fato. filme, assim, porque puta que eu E pariu. ela, enfim, cada uma lida de uma forma, mas você vê como ela faz, ela realmente acaba simbolizando esse ponto de ruptura. E nesse caso, eu ainda até eu gostei ainda mais pensando nessa relação dela com a professora, né? Que acaba tendo uma outra simbologia aí no sentido de emancipação, né? Através da educação também. Claro que isso é Sim. uma subcamada, assim, do roteiro, não é uma coisa que tá tão ali na cara, mas é bem interessante, sim, essa simbologia. E você, Caio, como é que era a sua visão aí sobre a Turquia também? Como é que você... Então, a minha visão sobre a Turquia é muito parecida com a do Gus, porque, tipo, quem acompanha futebol gringo, tá ligado? Tipo, futebol europeu já sabe que, tipo, pô, a Turquia é um país muito restrito em algumas coisas, mas, tipo assim, essa falta de controle nos estádios, né, dos homens é um problema muito aparente, né? E aí quando teve esse fato dos estádios permitirem somente mulheres, que nem o time que elas torcem, que as meninas do filme torcem, é o Trabzonspor, né? Porque o vilarejo delas fica perto da cidade de Trabzon, né? E essa parte do filme é muito legal, mano. Que a gente até comentou, né? Que tinha uma das tias delas lá, tipo, elas vão escondidas, né? Uhum. Pro jogo do Trabzonspor, né? Porque era um jogo que só podia mulheres, né? E aí elas vão escondidas. E a entrada era gratuita, né? Porque era como se fosse uma punição pro time. E aí é muito legal porque. Muito legal não, é desesperador, né? Na verdade, porque o jogo tá passando na sala, assim, delas, né? Da casa delas, e aí uma das tias vê que, tipo, a câmera foca nelas, assim, ó, nas 5. Bonitinhas lá, na arquibancada. E aí, cara, essa parte é sensacional, que a tia sai correndo e começa a destruir gerador, destruir antena, a porra toda pra não. Para os caras não terem como assistir o jogo de jeito nenhum. Uhum. É muito. Assim, pra você ver o nível de desespero, porque essas meninas com certeza morreriam se o cara tivesse visto. Esse é um ponto muito interessante Sutil, né? que tem essa relação complexa com as mulheres mais velhas, né? Que, tipo, elas perpetuam e propagam, né, esse machismo, essa opressão, mas ao mesmo tempo elas têm essa visão de, tipo, eu preciso proteger elas dos homens. Tipo, elas reproduzem o sistema, mas ao mesmo tempo sabem que, tipo, as coisas não É, precisam ir tão longe assim, né? Então é uma É. contradição muito grande dentro dessas mulheres, exatamente. né? Eu fiz essa Sim. pergunta É. especificamente desse filme porque eu fiquei pensando muito sobre como esse filme teve essa repercussão internacional, né? Não à toa a gente tá assistindo agora. E é um filme que vende essa sociedade dessa forma, né? Então eu acho que é uma coisa bem complexa de se pensar, porque você pensar, né, que a diretora fez esse filme retratando ali a sociedade dela em tom crítico e expondo isso internacionalmente. E eu fico pensando como é que a própria sociedade da Turquia viu isso, né? Como é que... É. O próprio objeto de É, crítica, né? Como que isso foi exatamente. É recebido. muito Eu louco também fiquei porque, curioso em relação tipo, a isso. na Turquia essas relações, assim, tipo, não precisa estar dentro de um ambiente muçulmano, tá ligado? Pra isso acontecer, né? Eu acho que até, assim, aqui no Brasil também é a mesma coisa, não precisa estar num ambiente religioso pra esse tipo de coisa acontecer. Mas é muito interessante como ela escolheu colocar, tipo, dentro da questão dos muçulmanos, tá ligado? Eu achei bem interessante, até porque traz uma visão pra gente que não tem muito contato com isso, tá ligado? Como funciona, entendeu? Uhum. E aí tem esse a mais, né? De que além da Turquia ser uma sociedade machista, você ainda tem, tipo, essa representação que é ainda mais machista, né? Por motivos religiosos. É interessante. Boa. É. Totalmente. Eu acho que um ponto legal, né, que é bem observado dentro do filme que o Vitinho comentou, essa questão, né, das mulheres do filme, elas reproduzirem os comportamentos, né, de uma sociedade machista,
mas ao mesmo tempo elas protegerem essas meninas, né, que talvez ainda não entendam direito, ou porque até elas não concordem também, né, com, com esses comportamentos, mas no geral você consegue observar isso, né, no primeiro comportamento da avó delas, né, Uhum. É verdade. que o primeiro comportamento da avó delas ao ver que a cagada lá que elas fizeram de ficar brincando lá na praia com outros garotos foi, né, descer o cacete nelas. Mas assim que o tio chega, né, e quer tomar providências, ela é a primeira a proteger É, as meninas. Ela é a primeira a falar assim, elas não fizeram nada de errado. Aí você fica observando justamente essa contradição. essa hipocrisia, né? Se É, não é Elas hipocrisia, né? meio. Posso Elas chamar assim, né? reprimem antes pra que não sejam os homens a reprimir, né? Tipo, é uma coisa Isso. interessante de se é, observar, né? Tipo assim, eu vou É, já resolver é. pra evitar que o negócio seja muito pior, né? É muito complexo. Isso. uhum. Tem uma sororidade ali meio É. estranha, assim, né? Porque assim, você não passa o pano, mas você não. Você também não deixa de reprimir, tá ligado? O filme, como eu já falei antes, né? Essas questões que seriam interessantes de uma mulher comentar, né? Essa percepção do filme todo sobre o corpo feminino, né? Sobre como se observa essas mulheres como propriedade mesmo, como importa muito mais a comunidade, importa muito mais todo o resto do que elas mesmas, né? É uma coisa que é muito triste dentro do filme, né? Você olha dessa forma, assim, que, tipo, o tempo todo uma problemática em volta do corpo, né? A existência é um grande problema, tipo. Eu achei muito interessante a forma que trata isso. E aí, o que eu tava falando antes, né? Quando eu falei sobre a questão da diretora, né? Se fosse um diretor. Eu achei dentro desse filme uma coisa meio. Assim, eu fiquei meio confuso com isso. Eu achei que tem muitos takes que expõem muito o corpo delas. E, tipo, isso me incomodou, e me Sim, Eu também incomodou em muitos achei. também momentos. achei. Porque tem as meninas mais velhas ali, que eu não sei a idade das atrizes pra. Né, não tenho muito essa. Elas não parecem maiores de idade, mas A podem Selma ser que tem, sejam. a Selma tem Não 26 parece. anos. Agora, em alguns momentos tinha uma Durante o filme exposição ela muito não era mais grande das velha. meninas também, assim, tipo, e daí eu fiquei um pouco confuso, Sim, assim, porque ao sim, mesmo tempo que pode ser uma mensagem de uma sim. coisa de, tipo, do corpo mesmo, de criar essa proximidade com o corpo, é também complicado quando você fala de criança, né? Tipo, sempre a gente falou disso no outro podcast, né? No episódio passado. É. E então, Sim. assim, essa relação com o corpo dentro do filme eu achei ela muito presente, né? E ela cria esses pensamentos em nós, porque por mais que lá seja uma sociedade muito mais tradicional e conservadora, a gente também tem uma série de problemas com o corpo feminino, né? Na sociedade ocidental. E o que pode ser mostrado, o que não pode, o que é vulgar, o que não é. Então, essa discussão é uma coisa muito complexa de se fazer, né? Tipo, a gente sempre tá meio pisando em ovos quando tá falando disso. E esse era o ponto que É. eu ia acabar esquecendo, por isso eu já trouxe. E, Não, e aí, perfeito. Cara, enfim, tem muitos a outros atriz temas. mais velha, É. informação, a atriz mais velha não parece, é a atriz que fez a S, tá ligado? Que era a terceira mais velha. Ela Ah, tem Hum. 24 anos. E ela não parecia ser mais velha, assim, né, do que as outras duas. As outras duas, sim. Mano, a Na- Thelma, a Selma, né? Ela tem 26. ela tem 26 Ela é de agora. 99. agora, É, então. o filme já tem É. 10 anos, A, né? su- a- então. A outra É. também tinha, tipo, 16 na época. É. 17. Então, assim, eu entendo esse ponto, Vitinho, dessa questão. Assim, me incomodou também no início, mas eu fiquei pensando, assim, do porquê que aquilo estava sendo mostrado, né? Porque a gente, enquanto homem, é difícil ponderar essas coisas, porque pra gente talvez possa soar estranho, mas é que eu acho que pra dentro de um contexto feminino mesmo, é, essa questão da vulgaridade, de ser vulgar, né, de explorar essa vulgaridade do corpo, de buscar o corpo feminino, assim mesmo, ser mostrado como ele de fato é, tá muito mais relacionado a uma visão, talvez, paternalista, né? Então, assim, a Uhum. gente tem que, às vezes, justamente pisar em ovos, e eu acho que nesse ponto eu concordo, mas é que eu acredito que, nesse caso, a exposição no filme é justamente para criticar a forma como a gente enxerga o corpo feminino, Uhum. tá ligado? Então, assim, é,
por mais que eu tenha me incomodado no começo, assim, e aqui eu faço um meia-culpa, assim, de falar, puta, de fato eu caí nessa armadilha justamente de me sentir incomodado com a vulgaridade que tá apenas nos meus olhos, assim, sabe? Então, assim, é, é só elas explorando, sabe, É, faz sendo sentido. elas mesmas, tá ligado? E não vendo vulgaridade em ser mulher, tá Uhum. ligado? E quem vê a vulgaridade muitas vezes é a sociedade em si, Uhum. tá ligado? Porque ninguém, em nenhum momento elas se sentem vulgares, né? Em nenhum momento eu vejo elas se expondo pra tentar sensualizar de alguma forma, mas só sendo mulheres, assim, sabe? Mas, Sendo ô mulheres em seu Gus, estado mais habitual, tá ligado? tem uma cena que ilustra muito bem isso que você tá falando, que é a cena que, tipo, as meninas mais velhas elas estão tomando sol e a Lala ela só tá brincando com o taco e a bolinha lá, tipo, batendo na parede, tá ligado? E ela tá Sim, num vestido, tipo assim, que eu acho que criança brasileira, assim, normal vai usar, tá ligado? Tipo, não é uma parada vai. vulgar. Só que, Não. como tá chegando visita, a avó, ela já corre desesperada pra avisar as meninas, as mais velhas, porque elas estão com uma roupa de banho, né? Tomando sol. E pra Lale também, Sim. só que, tipo assim, nessa cena eu até pensei, pô, mas a Lale tá de boa, como assim? Tipo, e tem muito disso, né? De tipo, ela não tá vulgar. Não é que ela, não, ela está vulgar, é porque ela não está adequada ao padrão que a avó acha certo, ou que, tipo, o tio acha certo, né? Então, Sim. bem o que você falou, Sim. tipo, essa pressão externa, né? Essa pressão da sociedade. Não é uma pressão que é autoimposta, né? É uma pressão É. que outras pessoas impõem nela, né? Isso. Então, Aí eu me senti dessa forma, tá ligado? Então, Eu não Uhum. sei. então, eu Não acho essa sei. discussão bem complexa e bem interessante, porque assim, eu concordo com o que você disse, Gus. Eu também pensei da mesma forma depois, pensando nessa ideia de, tipo, não, a proposta é justamente, né, elas estão dentro de casa, elas estão fechadas, não tem ninguém É, observando, então elas estão usando roupa, enfim, elas fazem o que elas quiserem. Mas sim. eu ainda assim achei em alguns pontos a câmera muito invasiva, assim, tipo, aí que tá a questão, assim. Eu entendo a justificativa, eu acho que ela faz muito sentido, eu acho que pode ser por isso sim, mas essa percepção do meu incômodo, né, aí eu tenho que explorar internamente, né, mas eu acho que também tem um pouco disso, dessa forma como a gente tá acostumado a olhar, mas aí o que eu tava pensando mais especificamente é essa discussão que a gente trouxe na semana passada sobre exibir crianças, né? E aí é uma coisa que é um É. problema social, lógico, não é só uma questão do cinema, né? Tipo, quero dizer, a gente acaba fazendo as coisas se preocupando com quem tá vendo, né? Mas é aquilo, é muito chocante e ao mesmo tempo que é bom, me parece uma coisa meio problemática. Então é uma coisa bem complexa de se discutir. Mas eu concordo muito, muito sim nesse sentido de que é um pouco da nossa visão também, né? Como a gente olha para essas coisas. Não, nessa questão que você falou sobre justamente essa exposição, a exposição me incomoda, mas não porque eu me sinto Aham. incomodado. Eu entendi o que você quis dizer. É mais sobre como a sociedade enxerga isso, tá ligado? E justamente sobre, tipo assim, mano, tem pessoas muito horríveis no mundo, Exatamente. tá ligado? E, tipo Exatamente. assim, dá uma agonia, mano, tá ligado? Mas eu É. entendi o que você quis dizer, tá ligado? É foda. Outro ponto assim que me chamou muita atenção foi essa privação delas, né? Exatamente, elas serem trancadas ali, cativeiro mesmo, né? Esse desconforto do lar, mas como é injusto assim no sentido da diferença de idade, né? Tipo, cada uma tem uma É. idade diferente, cada uma tem uma percepção diferente da vida, mas elas são punidas igualmente, assim, mano. Eu achei isso bem interessante no sentido de que mostra essa total falta de parcimônia, assim, né? De balanço de justiça, tipo, todas elas ficam ali condenadas, né? E elas estavam todas juntas e elas ficam juntas todo o tempo que elas podem. Mas é muito sacanagem, né? Tipo, ser privada de ir pra escola. Tipo assim, meu, caraca, que merda, né? Tipo, Bizarro, que né? absurdo. E. Enfim, eu acho que esse filme tem muitas questões para se discutir, especialmente da nossa perspectiva de homens. Mas uma coisa que eu achei muito bom dele, que assim, ele não, como a gente falou, ele não tem um final feliz, né? Não dá pra falar disso.
mas pelo menos o sentido de esperança, né? Tipo, essa união delas, assim, esse compromisso. Cada uma tem uns momentos ali de intrigas, né? Por conta dessa diferença de como lidar com a situação. Mas meio que esse sentido mesmo da emancipação que a gente falou, né? Essa coisa de estar junto e se apoiar. Isso é bem interessante dentro, né? Tem o discurso aí da sororidade. Mas é bem interessante, cara. Então, eu me peguei assim, tipo, eu me peguei numa contradição fodida, porque a gente tava discutindo, né, que tipo assim, a gente tava tirando a Lali de otária, né, porque assim, tu quer fugir pra Istambul, minha filha, mas o Istambul vai estar a mesma merda, tá ligado? Mas tipo assim, não, tá ligado? Então. E aí o contexto histórico é importante, porque tava ocorrendo de fato essa ruptura que eu mencionei um pouco anteriormente. E que, tipo assim, aí você observa, né, que a primeira pessoa com que elas falam na rua assim que elas chegam em Istambul é uma mulher. E essa mulher não tá de hijab, cara. Essa mulher tá de calça jeans Óculos apertada, escuro. calça jeans skinny, óculos escuro, tá ligado? E, tipo assim, sem privação alguma, tá ligado? E isso é muito foda, mano. É muito foda. Porque a gente começa a discutir essas questões e a gente consegue, de fato, ver alguma luz no fim do túnel para essas crianças que viveram tanto tempo em privação de serem mulheres, de poderem explorar o que é ser mulher de fato, tá ligado? Eu achei isso muito foda. A assim. luz no fim do túnel, a Nur, né? É a Lali e a Nur. A Nur, a luz. É foda. E eu tinha, assim, como a gente falou no começo, não tem a data exata, né? Aí, por conta do jogo, a gente pensou ali de ser anos 2000 mesmo, né? Após a tecnologia também. Mas é que a gente, essa coisa mesmo no Brasil, né? Por mais que a gente não tenha os mesmos parâmetros, quando a gente fala, por exemplo, da homossexualidade, né? Os gays, mesmo nos anos mais, sei lá, anos 80, anos 70, 80, 90, tem essa coisa de ir para as capitais, né? Tipo, a capital sempre ter esse espaço mais diverso, que apesar de suas limitações ainda comporta um pouco mais além do que o interior tá fazendo, né? Então, quando elas falaram de Istambul, eu pensei um pouco nessa ótica de que uma capital talvez estivesse mais avançada por conta, sei lá, de uma perspectiva mais de globalização, né? Do contato com outras sociedades. Mas eu nem tinha pensado no contexto mais geral, assim, histórico, social, né, ruptura e tudo mais. Então, eu achei bem interessante essa resolução e também como eles colocaram a professora ali também, como isso acho que foi bem usado. Cara, eu tava pesquisando aqui sobre essa partida que eu falei, né, que teve apenas mulheres, foi em 2011. Então o Caio acertou ali que foi nessa época mesmo. E, cara, assim, só que assim, a justificativa da Federação de Futebol Turca pra isso é tipo assim. Mano, é absurdo, cara, nossa, né? cara, é terrível. Eu lembro. Eu tô lembrando cara. aqui, eu lembrei disso aí. É absurdo, mano. Aqui, ó. A Federação de Futebol da Turquia anunciou que decidiu proibir a presença dos homens na partida para recordar aos torcedores a beleza e os valores do futebol. Olha lá. Tipo, bizarro. Tipo assim, puta que pariu, é foda, né? É foda, né? Não tem nem o que falar, tipo assim, bizarro. Vai tomando cu. Cara, mas então, foi nessa época. Outra coisa que eu ia comentar bem rapidamente, eu achei o ritmo do filme, né, mano? Caraca, o bagulho é muito, muito acelerado, né, velho? Por isso que tem 1h37, mano. Muito, cara. Aquele começo eu acho que me pegou desprevenido, mano. né? Porque, tipo, numa cena elas estão na praia, na outra elas estão comendo as frutas, na outra a avó já tá sabendo já da porra toda, já. Todo mundo sabe. Caraca, mano, Exato, que tá mano. acontecendo? É um filme, Porque é muito que tem esse rápido ritmo bem frenético, cara, bem frenético. E tipo assim, ele vai escalando assim, que tu não. Aí a gente chega na discussão principal, assim, que eu acho que pra mim foi a cena mais impactante, assim, que eu não tava esperando nada disso vindo desse filme, rapaziada. É por causa do ritmo dele, mano. Muito por causa do ritmo dele. Nada. O ritmo tava. Mas assim. Cara, eu não sei, mas a diretora fez isso assim muito bem, né? Parabéns pra ela, porque assim, nesse trecho do filme, assim, nessa parte específica do filme, eu sinto que o ritmo ele tava muito monótono, assim, justamente demonstrando a rotina dessas meninas sem as duas irmãs, né? Sem esses dois as duas irmãs mais velhas, né? Sem
esses nortes, né? Uhum. Esses, como é que fala? Essas referências, né? É. E tipo assim, pô, tá um ritmo lá bonitinho, mostrando como é que tá a vida delas sem, tipo assim, como elas estão percebendo justamente que tem um ciclo aí, cara. Tem um ciclo vicioso de violência, de desrespeito às minhas vontades e que, tipo assim, rapaziada, eu não sei se nós vamos conseguir fugir disso, mas a Lari já tá ali pensando em como sair desse ciclo de violência e do nada. Qual que é o nome dela? A Puta, eu até S. esqueci, mano. É a S, que passa a ser a irmã mais velha, né? Depois que a Sonai e a Selma saem, né? Depois que elas se casam, Uhum. ela passa a ser a irmã mais velha e ela é expulsa da mesa do almoço ou do jantar, não me recordo, e ela vai, pega a arma do tio e se mata, mano. E tipo assim, isso coisa, o filme não te prepara pra isso. O filme Uhum. só vem, fecha a mão assim e tome no seu queixo, mano. Tipo, é, foi, É. foi sem massagem alguma o bagulho, mano. Eu achei assim, isso assim, de uma coragem muito foda. E tipo assim, a construção da ambientação pra justamente gerar essa surpresa, pra que você não tá esperando isso. Desculpa, mas eu acho que não tem uma pessoa no mundo que viu esse filme e falou assim: eu já sabia que isso ia acontecer. Não, não Tipo, dá. não tinha como saber, não tinha como. E, tipo assim, eu achei isso incrível, é. assim. Parabéns, diretora, porque eu achei muito foda a construção e até a consumação do ato, assim. Eu achei, assim, o assunto é uma merda, tá? Ela tem que matar porque é horrível, É. mas, tá ligado? Eu achei É, muito não, foda. perfeito. Mano, até, tipo, o enterro dela também, tipo, depois que acontece, é bem rápido, né? Tipo, é uma cena bem rápida. É, É é, bem rápido. é. Aí o filme volta pro ritmo que ele tava, tá É, ligado? tipo, como se não Isso que é tivesse foda, acontecido Caio. nada. É. Uhum, Isso, exatamente. isso, porque não aconteceu, né? Tipo, nem, não dava tempo de ficar triste porque tinha mais duas crianças pra casar, tá É, ligado? Exato. Duas é mulheres pra perda de casar. patrimônio, né? Trata dessa forma, assim, como se tivesse perdido ali, deu um É, prejuízo como se ali, fosse mas um. vida que segue. Não, É Tem bem é. mais isso. dois, né? Não, Então, é impressionante esse filme nesses termos de direção, assim, em muitos aspectos, né? Eu já tinha falado dessa coisa do caderninho. A arma é a mesma coisa, tipo, eles mostram a arma no casamento e depois eles vão usar. Tipo assim, tudo que o cara, que a diretora colocou no filme vai aparecer de novo em algum momento, assim, não é, nada tá à toa, nada Sim. tá flutuando, né? Isso é direção mesmo, isso é roteiro amarradinho, né? Isso é coisa boa. Mas mais do que isso, eu também acho que o filme ele tem essa dinâmica de duas metades, né? Tipo, a primeira metade você vê ali crianças brincando, você vê elas ali da escola se divertindo, e aí quando chega na segunda metade, ali a partir do casamento das mais velhas, você vê, tipo, que essa infância morreu, assim, tipo, acabou a infância. Cada momento do filme vai ficando mais temas sérios e mais complexos e mais difíceis. E então, assim, ele é muito bem dirigido. É excepcional nesse sentido. E você vê, tipo, uma sequência de merdas, né? Aí tem o primeiro casamento, aí a outra lá vai casar e tem toda essa coisa da virgindade, se ela é virgem ainda ou não. Aí a S, né, não quer e... Enfim, que o filme ele vai escalando, assim, de uma forma impressionante. E também isso o que o Gus falou, vocês dois falaram sobre essa coisa da perda, né, de não ter tempo ali. Você vê que os parentes mesmo, a avó, o tio, não tem nada de sofrimento, assim, não tem nenhuma cena, né? Até a cena que a avó começa a abrir as janelas lá, falando que tá com calor. Essa cena eu nem entendi, porque ela começa falando que tá com calor e depois corta, não sei se já é outro dia, mas ela se cobre, né? Eu fiquei tipo, como assim? O que tá acontecendo? Mas eu acho que talvez seja outro dia já. Mas eu achei que nessa cena, quando ela ia deitar, ia ter alguma. Ela ia sofrer, tipo assim, ia ter uma coisa assim de chorar ou se sentir mal, sei lá, e não, assim. Ela só mostra a mais nova, a Lali lá embaixo, que ela acabou de pegar alguma coisa, não lembro o que ela pega. Mas. Enfim, e vida que segue, né? é isso. Mas assim, eu gostei bastante do filme, eu gostei como
o filme se desenvolve, eu gostei do roteiro, eu gostei da fotografia também, né? Que também faz um pouco dessa questão da ambientação, né? Como você vai percebendo as mudanças do ambiente justamente para manter as crianças presas é, e como a câmera faz questão de passar essa sensação, né? De prisão mesmo, né? Como ela vai perdendo esse bagulho de um ambiente mais aberto e vai fechando, né, a câmera e você vai passando a ter às vezes uns takes mais fechados justamente para mostrar essa prisão, né, ela se fechando dentro do ambiente. Eu achei isso muito foda Aham. também. Eu acho. E, Hum. cara, sim, eu gostei bastante desse filme. Eu não tava esperando Não, muito gostar, bom. não. Eu vim totalmente sem expectativas e eu gostei E ele bastante, gera velho. muita discussão, né? Não à toa a gente tá aqui e daria pra falar mais, sei lá, vamos de um monte de coisa a partir disso, né? Tipo, Mano, a Porra, gente eu tá queria, muita coisa. triscando algumas coisas. queria adicionar um bagulho também nessa questão da construção também do filme. É legal também como de tempos em tempos, né? Conforme elas vão fazendo mais atos de rebeldia, tipo, a cena seguinte a elas voltando pra casa, ou tipo, depois de se rebelar, né? E aí o tio escutar que elas se rebelaram de alguma forma, a cena ela rola normalmente, mas você fica escutando um monte de som de ferramenta, né? De maquita, de um monte de coisa, de tipo, ele reforçando um portão ou tentando deixar um muro mais alto, tá ligado? Eu achei isso bem interessante também. Uhum. Essa resposta, né, a uma cena que aconteceu antes. É como se fosse essa resposta do tio. É. Interessante. É... Ah, cara, tem tanta coisa daria pra falar ainda, mas a gente já tá com 30 e tantos minutos. Não, Assim, pra Uhum. meu comentário final, o que eu queria fazer é que eu fiquei pensando no título, né? Quando a gente tava discutindo. E aí, assim, olha o meu raciocínio, hein? Vê se vocês pegam isso aqui. Mustang, né? Mustang, a gente pensa no carro, vai. Pensa na marca. Que tem um cavalo. um cavalo. Cavalo. Sim. O que cavalo me lembra automaticamente? Spirit, o Corcel Indomável. Cara, Cavalo é livre. não, você não vai. Não, peraí, Spirit, peraí. o Você não vai Corcel Indomável. acreditar que eu. Rapaz, eu tinha pensado. Assim, eu pensei nisso antes de ver o filme, mas eu tinha pensado na mesma coisa. Mano, Mas eu acho, Mano, eu juro por Deus, irmão. Eu queria muito ter escrito pra te mostrar, mas, mano, eu tinha pensado mas na eu acho que eu faz mesma só muito coisa, pensei sentido. na cara. hora da musiquinha do cavalo lá. Na hora da música do cavalo aí eu falei, ah tá, que Mustang é um tipo de cavalo. Se você pensa que eu vou ser Tem um tipo de cavalo. domesticado, está muito enganado. Eu não vou desistir, eu não pretendo desistir, não. Eternizado na voz do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, velho, Mas eu verdade, acho é que isso. mas eu acho que Por foi essa brisa isso. que eu senti que o Caio falou dessa coisa da prisão, né? Que você vê que a prisão vai se reforçando, vai crescendo, mas tem esse espírito indomável de liberdade, assim. Essa coisa É, de ter essa energia, É, essa força de, não, eu não serei domesticado aqui, no caso, é. não ficarei aqui, né? Tipo, serei resistência. Então, Isso, e tipo assim, é justamente. Cara, eu senti que. Cara, eu acho que esse é o melhor filme sobre fuga de prisão que eu já vi na vida, tá Prison ligado? Break se fosse bom. Porque é basicamente isso. É, Prison Break se fosse Sacaneia aí. bom, velho. Porque assim, é basicamente isso, cara. É tipo. São essas meninas que se veem presas, né? E tipo assim. Umas tentam sair, né, por bom comportamento. E outras, né, acham seus meios, Cada né, um se mano? liberta da sua E forma, é tipo, impressionante. muito foda. E tipo assim, pensando aqui agora, é muito foda também como a liberdade tem muito a ver com o casamento, né? é. Aí foi até aquela parte que a gente estranhou do casamento, que tipo assim, pra se casar, elas se vestem dentro da casa, né, com um vestido, e o casamento se concretiza quando Sai ela da casa, sai, né, inclusive, quando ela abre a... quando ela sai da casa, quando ela abre a porta da casa e abraça o noivo dela. Cara, essa brisa é muito Cara, tô foda, assim, tá falando. ligado? E eu não sei se isso tem alguma. É algo cultural, justamente, ou foi algo que a diretora resolveu implementar justamente pra passar essa visão, mas assim.
seja qual for a resposta, eu achei É. muito foda, assim. Não, realmente. É o que eu tô falando, mano. Isso aqui tem muito pano pra manga, assim. Não, pai, não, é É. melhor nós finalizar, que senão eu vou ficar aqui pensando e eu vou querer Bora, falar bora. mais e mais, Bola né? de Vamos pra maconha. nós. Sério? Então, Bom, como eu arreguei semana passada, eu vou começar dessa vez. E eu queria dizer o seguinte: antes da discussão, eu já estava disposto a dar 4 estrelas para esse filme. Mas, após a discussão, Caralho, também, eu mano. decidi que eu vou dar 4,5 para esse filme. E esse é meu. Caralho, eu também, mano. Então é isso aí, mano. 4,5, eu acho, mano, justíssima essa nota. Não, é justo. Justíssima. Eu tava pensando em só 4 mesmo. Pra mim, só 4 ou 4,5. Mas é que a discussão, tipo, também me convenceu a dar essa meia Não, estrela. eu a partir do momento que eu percebi aqui, Caralho, mano. como a gente falando aqui, como eu percebi que dava pra falar sobre muito mais coisa, tipo, como dava pra ir pra muito mais lados, tanto simbólicos quanto objetivos do filme, eu falei, não, é 4,5. 4 estaria sendo ingrato. Mas assim, não nada contra o 4. 4 eu também acho ótimo. Não, mas é que... Não, mas o 4,5 eu acho justo, justo, mano. é Porque justo. assim, eu acho que a gente nunca teve um filme aqui que trouxesse essa discussão. E tipo assim, o que mais me impressiona é que, tipo assim, a gente tá totalmente fora da nossa zona de conforto aqui Sim. falando sobre isso, tá ligado? E eu sinto que mesmo a gente estando fora da nossa zona de conforto, o filme não nos limita a entrar nesse tipo de discussão. E eu acho que assim, essa frase vai ser clichê, mas eu acho que arte é isso, tá ligado? Arte é aquele ambiente onde você não se limita dentro das suas limitações mesmo de repertório, assim. Então, esse filme, eu acho que, tipo assim, ele tem uma outra visão, um outro tratamento, né? Se for visto por uma mulher, mas assim, a gente não perde em nada, eu acho, de ver esse filme e questionar todos esses pontos, tá ligado? Boa, perfeito. Então Ah. é aquele negócio, mulheres, novamente. Se vocês querem se reunir pra assistir filmes, quinta-feira, né, à noite, no Discord, não faça isso, inclusive, não faça isso. Mas tá aí, Não né? faça. De vez em quando a gente assiste um filme que precisa de mulher falando e não tem aqui, né? Por quê? Porque é um programa A Ana precisava estranho, colar, né? mano. Salve a Ana aí. A Ana tinha que colar nesse mesmo. rolê aqui, mas ela não cola. Enfim. E aquilo, né? É Se isso, você não é mulher, mas você quer colar, também colhe, assim. Sua opinião também é bem-vinda. Não é sempre que a gente Por tem um favor, filme aqui venha. performativo. Às vezes a gente assiste umas coisas meio merda também, né? Fica o convite aí. O de semana que vem vai ser Marques, inclusive. Eu tô jogando praga. Não faça isso. Não faça isso. Eu coloquei aquele filme assim, mano, como um total desgosto da sociedade, assim, mano. Um dia que isso cair, eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? É tipo uma roleta russa mesmo, tá ligado? Eu tô com medo. Fico me tremendo. Toda vez que tem sorteio assim, eu falo, caralho, mano, fudeu, vai cair essa merda, eu vou ter que assistir. Pra quem quiser saber, É não, foda. não procure. Eu nem sei porque que eu falei o filme Marques, né? Num filme tão sério que nem esse, que igual a gente assistiu. Né? Totalmente sadomasoquista Não, a gente ter é feito isso, bizarro. cara. É. Mas Boa. é isso, gente. Muito Encerramos obrigado por aqui, por ouvir então. nós aí. Muito obrigado, exatamente. É. Também renovo aqui os votos do Gus de agradecimento a quem tem coragem de acompanhar os malucos falando de cinema. É. E aliás, eu ia deixar um muito reforço foda. no começo do episódio, mas vou deixar aqui no fim que assim, a gente literalmente termina de assistir o filme e a gente começa a gravar, assim. A gente às vezes normalmente não pesquisa antes do filme. E mais do que isso, a gente também não tem informação Nada. nenhuma na área. Então a gente assiste o filme e a gente começa a gravar e a gente fala o que sai das nossas cabeças. Então Isso. fica o alerta póstumo aqui depois do Sem episódio, roteiro. que é assim que funciona. Sim. Então não se assustem. Rapaziada, tem vezes que a gente fica com o celular aqui do lado pesquisando o nome de personagem, porque a gente esquece. Exatamente. É isso. Eu E semana esqueço. Eu tava chamando a mina de lá ele, Pois tá é. ligado? Então, E semana passada, inclusive, o episódio ele teve um cortezinho porque a gente ficou caçando o orçamento do filme. Então, assim, é desse jeito que acontece. Puta, isso é um atestado de, né? Um atestado de amadorismo, né, mano? A gente nem tem nem vergonha de admitir, Não. mas é isso. É isso, Nós é mano, amador, isso. parceiro. Nós não sabemos o que tá Tudo pela fazendo. resenha, mano. Não. Deram uma arma na mão de um macaco. E o resultado é esse. A gente saiu atirando pro alto, pra frente, pros lados. É isso. Perfeito. É isso, mano. Bom, é isso então, galera. Beijos e até semana que vem. Até. Beijo. Tchau.